Bom, pessoal, então vamos começar, são 19h03. Primeiro, em nome da Câmara Brasil-Israel, quero dar as boas-vindas a todos. É um prazer enorme estarmos aqui já nessa terceira edição da nossa série Orgulho Empresarial. E dessa vez nós temos, eu estou aqui com o meu companheiro de sempre, Mauro Weinstock, e nós temos como um convidado muito especial, vocês vão notar, é um idoso, né, Bernardo. O Bernardo tem 26 anos, desculpa, tivemos que chamar uma pessoa assim tão idosa, porque nós queríamos falar do intergeracional, né, Mauro? Então, nós pegamos uma pessoa assim dessa faixa etária. Bom, o nosso entrevistado, o Bernardo Kaufmann, ele gerencia a área comercial do Rio de Janeiro e Espírito Santo da Ambev, e tem um faturamento superior a 2 bilhões. Bernardo é engenheiro de produção, pós-graduado em finanças, e nessa idade ele já é sócio da Ambev. Realmente ele é um jovem unicórnio, né, digamos assim, se formos usar a linguagem de startups. Então, muito obrigada, Bernardo, pela sua presença, e eu vou passar agora a palavra para o Mauro para começar as perguntas. E pedindo a vocês que, tendo perguntas, espero que tenham várias, vão colocando aqui no chat que a gente vai repassando aqui, o próprio Bernardo vai vendo e respondendo. Tá? Vamos lá começar ótimo. Nosso bate-bola. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bernardo, vamos começar então. Primeiro, agradecer também a todo mundo, a Henriette, como sempre, né, organiza e modera de maneira brilhante todas as lives que a gente tem realizado. Bernardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Para a gente é um prazer enorme, e eu falo no meu nome e em nome da Câmara também. A Henriette está aqui junto, né? Ela também compartilha disso, ter você aqui. E aí eu queria começar com uma pergunta. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua trajetória profissional até esse momento. Por que eu quero... Em que sentido que eu estou perguntando? Você tem 28 anos e hoje é sócio de uma das principais empresas do Brasil. Você está gerenciando uma área, como a Henriette falou, de bilhões, né? E cada vez está movimentando mais isso. Como o Bernardo construiu essa trajetória toda, né, que apesar de ser relativamente curta, é extremamente eficaz, né, que você conseguiu chegar a um ponto muito almejado, né, por muitos, né, e com uma idade muito, muito pequena, né, com 28 anos. Então, como é que você traçou? Foi espontâneo isso? Ou seja, a coisa foi andando e foi desenvolvendo naturalmente? Ou você fez um planejamento com isso? Como é que foi a tua atuação em termos de profissionais até aqui? Legal, ótima pergunta. Eu sempre tive muito claro que eu queria trabalhar num lugar com uma cultura de dono, cultura onde mais do que você entrar para construir só teu currículo, você constrói de fato uma companhia e que você está ali pelo longo prazo, não só por 1, 2, 3 anos. Então, quando saí da faculdade, eu prestei o trainee apenas da Kraft Heinz e da Ambev, duas empresas controladas pelo 3G, com a mentalidade e uma cultura parecida. Eu passei nas duas, optei pela Ambev. Quando entrei na Ambev, sempre tive vontade de conhecer o lado comercial. Então, é legal que você no trainee começa muito da base, né? Eu tive vivência como vendedor, então atendia 30 pontos de venda por dia, atendia até áreas de comunidade. Isso te dá uma experiência do que é a base super relevante. Depois você vira supervisor de vendas, e aí virei gerente de contas no autosserviço. Então, foi quando eu conheci o mundo do supermercado. Eu até então era um cara muito mais próximo dos bares do que ir ao mercado. E quando eu tive essa vivência, acho que foi um match muito positivo, né? Acho que a Ambev, além dessa cultura de dono, ela tem uma cultura de te dar uma autonomia e responsabilidade grande e, naturalmente, cobrar de acordo com as metas aí, desafios abertos para cada função e conforme tua performance, né? O teu fit cultural e o teu potencial, você consegue se desenvolvendo. Existe um ciclo de gente ali anual muito bacana. Então, eu fiz um ano ali em 2017 muito bom como gerente de contas. Dali, eu fui tocar um segmento de marcas. Então, todas as marcas premium da Ambev, Bud, Stella, Corona, Chopp Brahma, as artesanais, isso em todo o estado também do Rio e do Espírito Santo. E aí você tem também um papel um pouco de marketing, um pouco de vendas, você tem que desenvolver estratégias de distribuição
canal a canal, né? Então, qual é a marca e o item foco dentro dessa marca em cada local? Que você consome no bar é uma coisa, que você consome no mercado é outra. E aí também, depois de 1 ano e meio, bem bacana nessa função, a gente colheu bons resultados e eu vim como gerente comercial do autosserviço, que é a função que eu ocupo hoje. E basicamente, hoje eu sou o elo comercial entre Ambev e as principais redes de supermercado dos estados do Rio e do Espírito Santo. Então, eu acho que é um misto de estar num local onde você tem esse sentimento de dono e um potencial de alongar sua carreira, sempre mirando o longo prazo, com uma oportunidade bem aproveitada, né? O meu chefe direto, ele fala muito que sorte é o encontro do trabalho com oportunidade, né? É uma oportunidade bem aproveitada, é o que eu acho que eu consegui fazer e que me levou a virar sócio aí com 27 anos e hoje tocar uma área tão relevante na companhia. Quer dizer, você ao mesmo tempo é sócio e você gerencia uma área importante, né? Você começou gerenciando e depois se tornou sócio, ou como é que foi essa... Na verdade, assim, até mudou, assim, a Ambev está numa evolução cultural, preservando os valores, mas até o modelo de sociedade mudou um pouquinho. Quando eu virei sócio há 1 ano e meio atrás, determinadas caixas, determinadas posições, elas vinham com a sociedade junto, dada a responsabilidade que se tinha depositada em cada uma, ela vinha com a sociedade. Então, quando eu assumi esse cargo, eu virei gerente comercial do autosserviço e me tornei sócio da Ambev. Hoje, não necessariamente é assim. Existem caixas que, por mais que a responsabilidade seja grande, se define hoje o sócio até mais por potencial do que só pela posição que ele ocupa hoje. Bernardo, você tocou em 3 questões aí, 3 terminologias, que eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. A primeira é a cultura empresarial da Ambev, né? Eu vou fazer 3, se você quiser dividir um pouquinho, enfim, fica à vontade. A cultura empresarial da Ambev. A segunda é a meritocracia, né? O teu crescimento foi por mérito, né? Vendas, mérito, né? Toda a capacidade que você teve de entregar resultados efetivos em termos numéricos, né? E o terceiro foi um termo que você usou que eu achei muito bacana, e eu queria que você explorasse um pouco mais isso, que é o sentimento do dono. O que você quer dizer exatamente com o sentimento do dono? Perfeito. Tá? Então, e cultura e sentimento de dono, então a 1 e a 3 elas conversam muito, eu vou começar com elas, depois eu falo de meritocracia. A cultura da Ambev, assim, acho que é o grande pilar, né? A Ambev, mais do que vender cerveja, ela é uma escola de gestão e tem 10 princípios muito claros. O primeiro é o nosso sonho, é o propósito, né, que é unir as pessoas por um mundo melhor. Isso é o que está no nosso propósito. 2 pilares são de gente, então desenvolver e reter pessoas melhores do que a gente mesmo. Isso que eu escutei dos vice-presidentes da companhia quando me contrataram como trainee, né, quando eu perguntei o que esperam de mim, e a resposta foi essa: alguém melhor do que nós mesmos. Então isso também linka com uma humildade muito grande, um cara que já ocupa uma posição de senioridade na empresa. E 7 princípios ligados à cultura, algo simples como bom senso e simplicidade para a resolução de problemas, algo como gerenciar custos de forma a gente poder investir no que o consumidor enxerga valor, né? Muitas vezes a gente viajar de primeira classe pela empresa, para o consumidor não gera nenhum valor, mas eu investir em embalagens, em rótulos, em líquidos que geram uma experiência com a cerveja diferente, isso sim ele vê valor. Então são princípios como esse e realmente, assim, a gente vive isso no dia a dia, a gente aborda isso em cada reunião mensal de resultado, a gente passa por esses princípios e a gente realmente, na hora de contratar, a gente busca muito isso em quem a gente está contratando. Acho que o fit cultural é o ponto principal de quem a gente traz para trabalhar conosco e quem a gente investe para ficar na companhia por um bom tempo. E a meritocracia, ela conversa com isso de forma que a gente tem um processo de gente que, inclusive, esse momento é agora, né? Eu fiz semana passada, onde eu me autoavalio, o meu gestor direto me autoavalia, o meu gestor indireto me autoavalia, os meus pares me avaliam e o meu time me avalia. Então, são 5 esferas diferentes, e sob diferentes perspectivas sobre cultura, liderança, entrega de resultados, enfim, sobre alguns pilares. E essa avaliação ela é usada como base na definição de alocação de carreira, na definição de potenciais promoções, que também é uma reunião super importante que acontece no meio do ano, onde os gerentes avaliam os supervisores, os sócios avaliam os gerentes, os diretores, os sócios e por aí vai. Então, também é uma decisão colegiada. Por isso, a meritocracia
tende a imperar. Ela é cada vez menos focada no subjetivo, né? Assim, não basta só o teu gestor direto ter uma boa relação ou ser parecido contigo, você precisa realmente convencer um colegiado e ter números, né? Ter embasamento para mostrar uma boa performance. Então, é assim que a gente garante a meritocracia aqui na companhia. Em relação a essa questão da intergeracionalidade, né? Você é muito mais jovem do que a média de idade dos outros sócios, né, diretores, é algumas décadas acima da sua, né? Como é que você lida com isso e como é que eles lidam e como é que a cultura organizacional lida com essa questão da intergeracionalidade? Bernardo, só um detalhe, complementando, inclusive, essa pergunta da Henriette, que é super importante. É só um número, até que eu divulguei hoje no LinkedIn, um número básico, eu fiz o cálculo. A média de idade dos fundadores da Ambev é de 74 anos. Né? Então, se referiu aos sócios, e eu incluo aí também os fundadores. Né? Como é que é essa tua relação com os sócios e idem com os fundadores? Tá bom, legal. Assim, os fundadores, o momento assim de realmente encontro com eles foi quando eu fui aprovado no trainee, e aí em reuniões de board que eu tive a oportunidade de participar. De uma delas, board é o conselho de administração da empresa, porque eles hoje naturalmente já estão um pouco mais distantes do negócio. Quando a gente traz para a realidade aí da Ambev, dos sócios, diretores, etc., é uma galera na média um pouco mais jovem. Assim, o nosso CEO, ele se aposentou o último com 50 anos, e o atual tem 46. Então, na média, embora sim os fundadores, né, o Beto, o Marcel e o Jorge, eles têm uma idade mais avançada, na companhia você tem sim diferentes gerações, você tem pessoas com 30 anos de empresa. Inclusive, eu era gestor até dezembro de uma gerente de contas que se aposentou depois de 31 anos de Ambev. Então, antes de eu ser nascido, ela já estava na companhia e realmente sim, é um desafio e um aprendizado super legal você liderar pessoas com experiências diferentes, que vivenciaram toda a transição da Ambev, né? Desde Brahma, quando fundiu a Ambev, comprou a Stella, virou Interbrew, comprou a Bud, virou IB InBev, agora comprou a Sabmiller. Tudo isso ela viveu. E então eu acho que é muito rica essa troca e assim, as gerações mais velhas, elas sempre fazem questão de estarem próximas e escutarem os mais novos, né? Então, assim, mesmo o CEO, ele hoje vai em faculdades para falar com jovens que estão se formando, para falar nas turmas de MBA, para realmente escutar o que as pessoas estão falando. Nosso CEO, ele é louco pelo TikTok, porque ele quer estar sempre... O que é a vanguarda, né? O que é o mundo moderno, o que a galera mais jovem, o que a nova geração está escutando, e ele provoca isso hoje em toda a companhia. Então, mesmo eu me preocupo, embora seja novo, em falar com pessoas mais novas, né, que daqui a 5, 6, 7 anos vão estar na minha idade, vão estar formando algumas tendências. Essa cultura é muito viva e essa troca de experiência entre idades, ela flui muito bem, porque ela parte de cima e ela permeia toda a organização. Como é que é o processo inverso, Bernardo? Ao contrário, quer dizer, os jovens falando com os mais velhos. Como é que é feito isso? Legal, também é uma ótima pergunta. O próprio ciclo de gente que eu mencionei há pouco, ele já dá a chance de você ter um contato direto com o teu gestor, que normalmente, na média, é alguém mais velho, e realmente o feedback sincero e reverso, ele é um passo, né? Não é que ele é legal ou opcional, ele é um passo mesmo desse processo. Mas, fora isso, todo mundo na companhia é muito acessível, né? Assim, a Ambev, ela não tem salas, né? O nosso CEO, ele senta numa mesa aberta para qualquer um que queira se aproximar em São Paulo, está ali disponível. Existe um mesão que a gente chama com todos os vice-presidentes, e o próprio diretor, ele se intercala também com todos nós. Então, e fora que assim, a gente tem um dos princípios que é gastar sola de sapato. O que quer dizer isso, né? É estar próximo ao mercado, estar próximo aos times, escutar a ponta, né? O que o consumidor está falando, o que a pessoa do teu time, às vezes um supervisor de vendas, ou mesmo um vendedor que está na base da cadeia, ele é quem está no dia a dia do mercado. Entendeu? Então, na última linha, também é muito... Esse fluxo realmente é 2 mãos, né? Também existe, sim, uma facilidade muito grande em se acessar a alta liderança, que, inclusive, faz questão de estar presente de toda a hierarquia também. Só um parênteses, o nosso vice-presidente de vendas, ele começou como supervisor de vendas. Então, e depois de 16, 17, 20 anos de empresa, ele hoje ocupa essa posição.
Então, realmente, ele faz questão de estar próximo de todos. Muito, muito bom. Com relação a políticas de recursos humanos, vocês têm estimulado a diversidade, aí não falando só no intergeracional, mas também vendo a questão da mulher, a questão de raça, gênero, etc, etc. Ótima pergunta. Assim, esse é um dos temas. Assim, coincidentemente, hoje foi a divulgação de resultados da Ambev e da AB InBev, né, que é a controladora global. E 4 pontos foram abordados, até para estimular próximas perguntas. Nível de serviço, que a gente define a companhia como NPS, inovação, tecnologia e diversidade e inclusão. Então, esses foram os 4 temas abordados pelo nosso CEO da Ambev e pelo CEO da AB InBev, que é o Jean Gereissati e o Carlos Brito. E em diversidade e inclusão, a gente está numa jornada nos últimos 2 a 3 anos com mais intensidade, e como a gente gosta de número, a gente realmente mede, desde em diferentes estágios da carreira, qual o percentual de mulher, qual o percentual de negros, qual o percentual do público LGBTQI+. Então, a gente olha nas diferentes esferas possíveis, a gente tem grupos na companhia internos, como VAIS, que é empoderamento feminino, como o BOC, que trata da questão de igualdade racial, e outros 2, como o Lager, que trata do LGBTQI+. Então, assim, a gente, tanto internamente, se provoca a puxar essa fila, quanto agora para o mercado, por exemplo, com o programa de estágio para jovens negros. A gente tirou inglês de um pré-requisito para entrar no trainee. Com isso, foi o maior ano em inscrição de trainee que a gente já teve. A gente, por exemplo, eu no meu time, eu tenho 2 gerentes que são negros e que a gente está pagando para eles um curso de formação em inglês, um curso de negociação. A gente está capacitando eles para conseguir alcançar níveis super legais na hierarquia. Eu acho que na parte racial a gente ainda tem um dever de casa grande, mas a gente está nessa jornada. Mas na parte de gênero, a gente vem dando passos importantes, né? A gente hoje já tem 2 vice-presidentes mulheres, hoje um terço dos gerentes já é mulher. Claro que a gente está muito longe dos 50%, mas já é uma evolução significativa. E dos sócios a mesma coisa, né? A gente está cada vez com um número maior de sócias mulheres. A gente mudou a nossa licença maternidade, a gente flexibilizou ela ainda mais, a gente garante hoje para a mulher voltar para a mesma posição, mesmo local que ela estava, e vai como home office agora para mães. A gente realmente está tentando tornar o ambiente o mais incluso e diverso possível para que todo mundo possa trabalhar bem. Eu estou no mudo aqui. Você tocou num ponto que é interessantíssimo, que essa é uma pesquisa recente dizendo que quando o candidato vai prestar, tem interesse em uma determinada empresa, ele privilegia, em primeiro lugar, a diversidade, né, o propósito dela, né, e também, quase que muito parecido com o primeiro, a liberdade. Né? Liberdade que eu falo, tanto de local de trabalho, por exemplo, como de horário, né, a flexibilização nesse sentido. Só depois é que vem o lado salarial. Né? Como é que você vê esse tripé aí que está sendo alterado, né? É mutável o tempo todo, né? Nesse mercado de trabalho aí que se revoluciona, né? Toda hora e mais ainda com essa pandemia? Essa pergunta também é ótima, né? Assim, e super linkada com o que a gente está vivendo. A Ambev, ela é uma empresa muito presente, né? No sentido de a gente atende milhões de pontos de venda em base mensal, milhões mesmo, e a gente tem um contato diário com eles, e mesmo as reuniões, os momentos com o time, a gente estimula muito isso, essa troca, essa vivência de experiência no local, mas obviamente que a gente teve que se adaptar, né? Não foi nem muito uma questão de opção. E a gente viu, né? Eu acho que assim, a gente aprendeu muito a flexibilizar. A gente, por exemplo, tem uma carreira de muitas movimentações. Eu, por acaso, eu criei minha carreira no Rio, mas meu próximo passo, muito possivelmente, é em algum outro lugar do Brasil e, quem sabe, futuramente, em outro lugar do mundo. A gente estimula, sim, essa troca de estados ou de cidades, porque se aprende, você gera uma troca de experiências muito rica entre as pessoas. Mas, no momento, né, a gente
às vezes, pessoas trabalham em São Paulo, em áreas não necessariamente ligadas ao cliente, que antes a gente, eventualmente, via com não tão bons olhos não estar lá fisicamente. Isso vem mudando, né? A gente vem sendo cada vez mais flexível, entendendo que as pessoas, muitas vezes, têm horários diferentes de bons funcionamentos. Tem gente que funciona melhor de manhã, gente que funciona melhor à noite. E, na medida do possível, a gente vem tentando dar essa liberdade que, sem dúvida, é um dos pontos que mais pega quando a pessoa procura um emprego ou mesmo para deixar um emprego. Esse é um dos pontos que acaba mais pegando. A gente criou uma diretoria de segurança psicológica, que é uma pessoa, hoje a Mariana Holanda, que justamente olha e se preocupa em garantir um melhor ambiente, né, onde a gente consiga ter esse propósito que você falou bem linkado, ter uma jornada de trabalho e enfim, tarefas flexíveis e cada vez mais clareza quanto a feedbacks, quanto a performance. Então, eu acho que a gente está num momento positivo. Eu acho que, nesse aspecto, o Covid nos ensinou muito, né? Ele nos forçou a aprender, a nos adaptar, a realmente conseguir ouvir, né? Acho que essa palavra é a mais importante, a gente ter escutativa de como está cada um, para a gente se adaptar e cada um poder performar melhor. Acho que essa é a ideia. Temos aqui temos um elogio, chefe incrível, focado em resultados, envolvendo o time sempre e sendo inspiração para todos nós. Sou fã. A fã é a Alessandra Lima. Obrigado. E temos aqui a pergunta da Carminha. Davi, se a Ambev tem políticas de estímulo a startups e inovação? Perfeito. Vocês teriam algum hub de inovação? Como é vocês... Pergunta ótima, Carminha. Obrigado pela pergunta. A gente tem sim, na verdade, a gente tem muito. A gente, em cada vice-presidência, a gente tem hoje quase que uma área focada só em inovação. Tá? Então, a gente, há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, a gente adquiriu uma empresa de tecnologia chamada HBSys, que fica em Blumenau, e são mais de 250 programadores e desenvolvedores só focados em construir e acelerar algumas parcerias que a gente tem com startup ou algumas necessidades que a gente tem como a maior cervejaria do mundo. Então, por exemplo, na área de sustentabilidade, a gente tem uma pauta que é ligada à água, né? Como é que a gente consome cada vez menos água para fazer cerveja. A gente tem na agricultura, como é que a gente melhora a performance e eficiência dos agricultores e dá, às vezes, capital para que eles possam se profissionalizar. A gente tem, por exemplo, em coleta de lixos e resíduos, né? Como é que a gente ajuda a ser plástico free, né? Que a gente não tenha mais plástico nas nossas embalagens. Como que a gente usa energia renovável, né? Hoje toda a Budweiser no Brasil e no mundo já é feita com energia renovável e a gente quer isso para todas as nossas marcas. E tudo isso vem de parcerias com startups em cada uma dessas áreas, né? Por exemplo, em logística. Agora tem a Logco, que é uma empresa, um braço da nossa empresa de logística, focada só em desenvolver caminhões elétricos, né? Como é que os nossos caminhões geram menos impacto na sociedade. Então, assim, inovação e esse trabalho em conjunto com startups, ele é cada vez mais presente e mais importante no dia a dia da Ambev. Então, é uma ótima pergunta. E para complementar, assim, agora com uma outra ótica, internamente, né? A gente desenvolveu o Zé Delivery, que enfim, acho que bastante gente, mesmo quem não conhecia agora conhece. Acho que é uma plataforma que busca te entregar a bebida quando, onde e a hora que você quiser, de um jeito prático, simples e num preço super acessível. E, assim, hoje a gente chegou divulgado o resultado hoje, então eu posso falar, foram 27 milhões de pedidos ao longo do ano passado. Então, é uma plataforma própria, não, é uma startup própria, bem dizer, que a gente está conseguindo ter também um resultado super interessante. Muito bom. Inclusive, pela Criabis Ventures, né, da qual eu sou sócia, nós temos a Coletando, que é uma startup que trabalha com comunidade de baixa renda, inclusive monetizando, bancarizando, e a Ambev é uma das parceiras, né? Eu posso, então, atestar realmente esse grande impacto que a Ambev tem no nosso mundo de startups. Legal. Temos aqui uma pergunta da Ruth Jurberg. Parabéns pela iniciativa durante a pandemia, a Ambev ofereceu água potável aos mais pobres, e ela pergunta, há ainda alguma iniciativa para a população de mais baixa renda? Eu acabei de dar uma, né? Mas você pode falar de outra. Mas ótima pergunta também, obrigado, Ruth.
assim, acho que na pandemia, uma coisa que foi muito legal é o nosso atual CEO, ele era CEO da China antes de vir para cá, e ele pôde aprender muito com o que estava acontecendo lá, e a gente, com isso, conseguiu se antecipar muito bem a diversas questões que impactaram a nossa sociedade, né? Então, acho que a gente foi o primeiro a lançar o álcool gel, a fazer a máscara, a gente fez o hospital de campanha, a gente fez o Ajude um Boteco e Ajude um Restaurante, onde você comprava vouchers para usar depois, e você, com isso, ajudava o fluxo de caixa desses locais. Depois, a gente impulsionou a fábrica de vacinas aqui no Rio de Janeiro. E aí, mais recentemente, acho que a gente lançou algumas agora para o Carnaval. Então, por exemplo, vamos dar um passo atrás. As caixas do Carnaval, as caixas térmicas que a gente usa e dá para os ambulantes, a gente reformou e deu para os hospitais armazenarem a vacina. Para o ambulante, né, que se inscreveu no Carnaval conosco no ano passado, a gente deu um valor de R$150, e para cada um que ele trouxesse para se inscrever, a gente dava mais um valor, podendo chegar até R$250, para ambulante que tem no Carnaval um momento super importante de gerar recurso, e a gente estimulou toda essa galera, todo esse pessoal. E agora, para os catadores de lixo do Carnaval, como a Henriette também aqui falou, a gente também está dando um valor para ajudá-los, né, para conseguir também tentar que eles, enfim, melhorem um pouquinho a situação atual, porque também no Carnaval era um momento super relevante, e aí, por motivos até não os melhores possíveis, mas super relevante para a renda que eles conseguiam tirar. E a gente também, no final do ano passado, né, anunciou aí, não foi só a Ambev, foi junto com outras empresas do setor, um estímulo muito grande aos bares, né? Vários bares e pontos de venda pequenos, que infelizmente alguns não conseguiram sobreviver à pandemia, mas outros a gente conseguiu ajudar com fluxo de caixa, a gente conseguiu ajudar com investimento em materiais, até em produtos. Então, a Carminha até colocou aí, a gente realmente recebeu um prêmio da ONU. Eu acho que realmente foi um ano muito legal, e a gente sim vai seguir. Eu acho que isso é outra coisa também que a pandemia acelerou, né? A gente já tinha no nosso sonho unir as pessoas para um mundo melhor, mas eu acho que isso nunca foi tão verdadeiro para a Ambev. Eu acho que a gente realmente agora está dando um passo adiante, e a gente tem esse dever mesmo de puxar a sociedade conosco. Excelente, são várias iniciativas paralelas que fazem da Ambev uma empresa diferenciada, com certeza. Diz uma coisa, voltando um pouquinho àquele assunto da startup, como é que é o funcionamento na prática? A startup pode propor algo para a Ambev, ou é sempre ao contrário, a Ambev seleciona no mercado alguma startup que atenda a algum tipo de demanda? Pergunta. São os dois approaches, tá? A gente tem no próprio site todos os nossos, os nossos objetivos de sustentabilidade 2025, alinhados até com a ONU, que a Carminha também colocou aqui. E para cada um deles, toda ideia é bem-vinda. Então, a gente assim, topa e está 100% de portas abertas para receber qualquer ideia que seja propositiva e venha melhorar cada um dos pontos que estão ali. Eu dei 3 ou 4, mas acho que são 10. E fora isso, a gente, para alguns problemas pontuais específicos, a gente faz hackathons, ou a gente faz, enfim, encontros onde a gente traz pessoas de fora, traz startups, traz jovens recém-formados, e a gente dá um desafio, né, de uma semana ou de 2 dias para eles bolarem projetos legais, e os melhores são comprados ou financiados ou estimulados pela companhia. Então, a gente tem os dois approaches, né? Tanto acho que a empresa pode chegar até nós, quanto a gente também fornece momentos já para fomentar esse tipo de coisa. Estou me lembrando agora de uma outra startup também que eu mentorei e que entrou nesse projeto da Ambev e acabaram contratados. É bem interessante. Ela é uma startup que se chama Displace. São dispositivos para verificar não conformidades da área mais trabalhista, né? Ela detecta pelas câmeras, vamos dizer, o sujeito está atravessando uma área que ele não pode atravessar, a câmera vai dar o sinal, e assim por diante. Era um projeto extremamente inovador, e a Ambev acreditou no projeto e colocou bem no início, bem early stage mesmo, colocou não dinheiro propriamente dito, mas contratou os serviços, contratou um número grande de câmeras, e muito bem sucedido esse projeto, está indo avante. Legal. Realmente mostra realmente o espírito realmente de ajuda ao empreendedorismo inovador, né? Perfeito.
Super de acordo. Bernardo, eu queria voltar um pouquinho num tema que você já abordou, mas eu acho que é extremamente importante, ainda mais agora com a pandemia, né? Que é a saúde emocional, né? Você tocou que a Ambev tem iniciativas internas sobre isso. Então, e eu verifiquei na tua fala também que você colocou de alguma forma que a Ambev é focada em gente, né? Não foi exatamente essa terminologia que você usou, mas você deu a entender isso, né? E aí eu queria entender um pouquinho melhor como é que são os cuidados internos, principalmente em relação... E eu vou dar um exemplo com isso. Ontem eu tive uma reunião com o CEO de uma agência de propaganda, uma das maiores do Rio aqui, e ele estava totalmente estressado com o trabalho dele, porque muitos e muitos colaboradores dele, ele tem mais de 100 e poucos funcionários, estavam com Covid ou atribulados pela pandemia, né? Jogou mais carga de trabalho em relação aos demais funcionários. Então, ele estava totalmente estressado e ele mesmo está com saúde emocional também complicada, né? Estressado e por aí vai. E eu lembro muito, quando a gente fala de focado em gente, né? E eu que estou usando esse termo, né, Bernardo? Só queria te passar isso. Lembra um pouco a Amazon, né? Que é focada no cliente. E aí vem o que você falou no início também. Pelas iniciativas que a Ambev faz, também é focado na inovação para o cliente final. Como você citou o avião, né? O primeira classe, por aí vai. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem o foco no cliente final, no consumidor, né? Por um lado, e no outro, no público interno, nos colaboradores, que são muito valorizados por outro. É isso mesmo que eu estou entendendo? Eu queria que você falasse um pouco sobre aquela área que você disse da segurança emocional. Achei interessantíssimo vocês terem uma área, nunca tinha ouvido esse termo, e olha que eu sou de RH. Eu podia falar também um pouquinho, eu acho que tem a ver, né, só complementando o Mauro. Tá ótimo, Mauro, tua leitura é super assertiva. E no final, assim, o que a gente entende, isso vem desde do nosso CEO global até, enfim, qualquer funcionário hoje da empresa, tá? O cliente é nossa razão de existir, né? A partir do momento que as nossas marcas não tiverem mais um propósito ou um valor, né? Ou enfim, algum tipo de relação com o nosso consumidor, uma empresa deixa de existir. Então, na última linha, o cliente realmente é a nossa razão. Da porta para dentro, né? Também essa fala do nosso CEO, a companhia somos nós, né? São as pessoas, não existe a Ambev. A Ambev são as pessoas que hoje gerenciam a empresa. Eu sou a Ambev para todos os supermercados, eu e meu time, obviamente, somos a Ambev para todos os supermercados do Rio e do Espírito Santo. Nós somos a empresa. Então, por isso esse cuidado com gente, e por isso, né, assim, está na nossa cultura, são os 2 primeiros itens ali depois do sonho, é tão relevante e levado tão a sério. E aí essa parte de segurança psicológica, eu acho que são algumas frentes que a gente tem. Primeiro, a gente tem uma pesquisa semestral de engagement, né, que a gente mede a taxa de engajamento de cada funcionário. Isso é anônimo e isso depois é segmentado por áreas diferentes, por regiões diferentes, e a gente consegue, a partir dela, aprender muito. E a gente agora acabou de sair o resultado de engagement do ano passado, foi super positivo. A minha operação, por exemplo, ganhou 10 pontos de engagement, a gente saiu de 78 de engajamento para 88 de engajamento, e isso é aberto por áreas, por exemplo, segurança psicológica, por exemplo, diversidade e inclusão, por exemplo, como eu me sinto em relação à empresa, como eu sinto a empresa em relação ao futuro, e por aí vai, como é a colaboração entre áreas, né? São várias perguntas que geram um índice que dá esse número. Então, essa é uma frente que a gente olha de perto, monitora e garante que dali vão sair planos de ações consistentes para a gente dar esse ambiente. Depois, com a pandemia, assim como eu falei, essa flexibilização de local de trabalho, de hora trabalhada, isso assim melhorou absurdamente. Hoje, assim, me arrisco a dizer que não tem um funcionário que tem necessidade de estar em casa full time e que não possa fazer isso, tá? Assim, especialmente o grupo de risco, a gente foi a primeira empresa a falar para ficar em casa. Assim, não se preocupa com isso. A gente de forma nenhuma teu emprego ele vai estar prejudicado ou vai estar ameaçado, tá? De maneira nenhuma. E aí, proativamente, coisas que começamos a fazer nessa área de segurança psicológica, desde tentar limitar horários para término de algumas reuniões. A gente, por exemplo, está oferecendo curso para vários funcionários de meditação, cursos de yoga, né, que a gente tem aulas online, lives que a gente dá ao longo do dia. A gente definiu 3 grandes pilares, né, escuta ativa, colaboração e visão de longo prazo.
esses 3 pilares como a base também dessa conversa, né? Porque, no final, escuta ativa, começando por ele, até já comentei, mas vale mencionar novamente, é o princípio, né? É o básico da gente ouvir e por realmente conseguir se adaptar. O que os nossos colaboradores, o que o nosso time está falando para a gente. E assim, desde de todas as bases hierárquicas da companhia deram essa liberdade da gente conduzir o time até setembro, hoje no qual foi anunciado que até setembro a gente vai ter flexibilidade quanto a trabalho de home office ou no local. Então, eu acho assim, a gente tem realmente trabalhado no sentido de deixar as pessoas mais à vontade, para as pessoas realmente performarem melhor, né? Na última linha, tudo que for agregar para o funcionário se sentir melhor e, ao se sentir melhor, entregar mais resultado, a gente entende que é algo que deva ser feito, né? Não tem mais por que a gente ter algumas barreiras que a gente, há um tempo atrás, ainda tinha. Essa questão da escutativa me lembrou, eu fiz um curso uma vez chamado Escutatória, que era justamente para a gente aprender a escutar. É incrível como é que nós não sabemos. A gente só fala, a gente não escuta, não sabe escutar. E a escutativa é justamente isso que você explicou agora, né? É você ter realmente uma empatia a ponto de realmente entender, buscar a compreensão do que o outro fala, né? Quer dizer, é a questão da competência conversacional. Eu achei sensacional vocês terem colocado. É raro a gente ver em empresas que valorizam essa questão da escutativa, e que, para mim, é de fundamental importância. Eu, como empresária, como executiva, eu sempre dei muita importância, inclusive cursos para as gerências e mesmo funcionários nessa questão da escuta. Não sei o que o Mauro acha disso, mas eu acho que é ótimo ter levantado isso. Não, exatamente. Eu até li uma frase hoje que está falando de empatia, né? E se colocar no lugar do outro, muitas vezes. E a definição que eu li hoje foi muito bacana. Não é se colocar no lugar do outro, é entender como o outro gostaria de ser tratado, qual o lugar que o outro gostaria que fosse colocado, né? Porque às vezes a nossa realidade é diferente, é totalmente diferente. A gente tem que entender o outro. E isso que é exatamente o que a Henriette está colocando, que você também abordou de maneira muito, muito interessante. E aí eu entendo, Bernardo, que vocês internamente deve ter uma série de pesquisas de clima organizacional, né, entendendo como os funcionários, o que eles estão querendo também, e, ao mesmo tempo, uma pesquisa também em relação aos produtos, né, como é que o consumidor analisa não só o produto em si, mas também o trajeto, né, o processo, né, como é que ele recebe aquele produto da Ambev, né? Como é que funciona essa escutatória nesses dois lados aí? Eu acho cara, ótima pergunta também. Ótima pergunta. Esse acho que entra no pilar ali de inovação, que eu falei que é um dos 4 que abordaram hoje no nosso call de resultados, e que eu acho que é assim, muito legal da gente comentar, tá? Porque eu acho que nos últimos anos a gente não teve escutativa com o mercado e a gente demorou eventualmente para virar algumas chaves super importantes, como o mercado de marcas puro malte, ou o mercado premium, ou o mercado de marcas de baixo valor agregado, que às vezes eram contra a estratégia da empresa. E quando a gente entendeu que é muito mais fácil do que remar contra a correnteza, é a gente adaptar, né, o nosso barco, a forma da gente estar nessa maré, a gente veio conseguindo fazer escolhas muito assertivas, sempre escutando, com base em inúmeras pesquisas, o que o consumidor tinha a dizer. Então, se eu fosse destacar 2 coisas ligadas a isso, a gente lançou, no ano passado, a Brahma Duplo Malte, que é uma cerveja puro malte, feita com os 2 maltes, que fala sobre leveza e fala sobre sabor. A gente fez o marketing dela via lives, né? Quando a gente lança as lives ali em março, abril, acho que a gente foi um dos pioneiros nesse modelo. E ela foi a cerveja que se encaixou, né, em futebol e sertanejo, em plataformas que dialogam muito com o brasileiro. E ela, de não existir no ano passado, ela já entra esse ano, em janeiro, como a maior marca desse segmento. E muito porque ela tinha exatamente os atributos, né, as características que o consumidor estava buscando nessa cerveja. E o outro grande exemplo que eu também acho super legal e que a gente aprendeu por ser uma companhia global, então isso era feito na África e a gente trouxe para o Brasil, foi especialmente em regiões
enfim, com menos recurso, né, em várias áreas do Nordeste, a gente lança o que a gente chama de local crops, que são cervejas feitas com ingredientes locais por fazendeiros locais. Então, a gente no Maranhão, por exemplo, a gente tem a Magnífica, a gente lançou agora em Goiás a Esmera, e aí são feitas com a mandioca local, são feitas com o arroz local, são feitas com diversos outros produtos, né, ingredientes que fazendeiros locais fazem, e com isso a gente consegue ter um contato, né, ter uma proximidade, é feita da comunidade para a comunidade. Assim, uma coisa legal da Ambev é que 99% do nosso volume é produzido localmente. Então, nós somos a comunidade. Se a comunidade não prosperar, a Ambev como um todo não prospera. Então, no cenário de recurso, né, de Brasil crescendo, a gente cresce junto. Por isso que é tão importante também fomentar essas iniciativas aí para todos os tipos de classe social, para que, por exemplo, no Maranhão, a Magnífica hoje já é uma das maiores marcas, também uma marca que não existia há 2 anos, porque o povo do Maranhão ele vê aquilo de fato como uma conexão cultural e que entrega exatamente o que ele gostaria, muito relevante. Então, acho que são 2 bons exemplos que mostram como ouvir o consumidor e saber encaixar a necessidade dele ao nosso negócio trazem benefícios super importantes para o business, entendeu? Muito bom. Temos aqui inúmeros elogios. Bernardo vai sair com medalha de ouro, prata, bronze, diamante. Cláudia Juber, gostei da iniciativa feita em prol dos ambulantes e pessoal de limpeza no Carnaval. Precisamos de mais iniciativas como essas. Depois você vai nos falar se existem outras. A Sueli Jurber, a família Jurber que está presente em massa aqui, né? Você pagou alguma coisa para a família? Família querida, família muito querida. Agora ganhou cerveja, né, Bernardo? Tá, foi isso. Eu mandei um Zé para casa. Então tá. Então, a Sueli, parabéns a todos pelo trabalho espetacular que vocês desenvolvem. A Dália Gorodovitz, ótimas iniciativas da Ambev, orgulho, respeito, admiração pelo trabalho de vocês. Sem dúvida alguma, que sorte da Ambev ter um cara como o B. Arrasa demais. Bernardo, você vai ter que vir para a Câmara Brasil-Israel também. E essa aqui é para emoldurar, hein, Bernardo? Esse pessoal é suspeito, esse pessoal é muito bom. Esse último elogio aqui é para emoldurar, hein? E aí tem mais um que também super suspeito, que já é o Dan, né, que foi quem indicou você, o Dan Messer. Muito bom, orgulho de você, Bernardo. Muito bom. Mas então você poderia falar um pouco mais sobre essa questão das iniciativas, outras do tipo dos ambulantes e pessoal de limpeza, né, que como a Cláudia perguntou, se existem outras, com certeza existem. Essa, o que a gente está fazendo, né? Vou estressar o ponto mais uma vez sobre escutativa. A gente está entendendo o seguinte: conforme as coisas vão acontecendo, né? Conforme a sociedade ou alguns eventos culturais vão tomando forma e essas implicações vão acontecendo na sociedade, a gente quer estar preparado para conseguir prestar o suporte necessário. Então, existem sim macro coisas, eu já falei até algumas delas, mas o que assim, eu posso garantir vivendo o dia a dia da Ambev é que, de acordo com a necessidade que se coloca em cada evento ou em cada momento social, a gente vai estar preparado para melhor atender. Assim, a gente criou, acho que é o segundo ponto que eu falei, de colaboração, a gente criou muitos grupos interdisciplinares para estarem próximos e conseguirem acelerar demais algumas iniciativas como essa. Essa do Carnaval foi feita em 1 semana. A gente transformou a caixa térmica em armazenagem de vacina, a gente viu que o ambulante ia sentir pra caramba e conseguiu achar um caminho. A gente lançou, quando a gente lança uma cerveja, como eu falei agora, uma Local Crops, essa Esmera em Goiás, cara, são milhares de pessoas impactadas, fazendeiros, agricultores, pessoas de transporte, tudo a gente faz com pessoas do local que realmente passam a ter naquela cerveja talvez a principal, se não uma das principais fontes de renda de cada um. Então, acho que mais do que uma outra iniciativa, é esse mindset, essa estrutura voltada para estar sempre preparado para atender a nossa sociedade. Porque, de novo, a Ambev prospera quando a sociedade prospera. Você tocou num ponto que é a comunidade, né? A Ambev atuando junto com a própria comunidade. Eu quero pegar esse termo comunidade porque a gente fala muito de
comunicação hoje é muito ligado também à comunidade, à segmentação, à comunidade e tal. E aí tem um público interno, que também é uma comunidade, né? Que tem que ser trabalhado o tempo todo. A minha pergunta é a seguinte, como é que vocês têm uma comunicação tão efetiva agora com a pandemia, principalmente, com o grupo, a equipe toda de colaboradores? Vocês têm uma espécie de rede social interna? Vocês têm projetos específicos para cada um dos departamentos? Como é que funciona essa comunicação para que ela seja efetiva? E mais ainda, que os valores que você está colocando todas agora, né, essa postura, esse propósito da empresa, seja transmitido também no dia a dia, no comportamento, e seja trocado de maneira efetiva com o próprio corpo colaborador. Pergunta também super, super importante. Eu falei lá no início que a gente, mais do que vender cerveja, a gente é uma escola de gestão, né? A gente tem processos muito bem definidos e formas de abordar cada uma das pessoas ou colaboradores que a gente tem na empresa. E também a pandemia nisso nos ajudou a algumas reuniões a gente simplificar, alguns materiais a gente transformar, às vezes, no e-mail, não precisar perder tempo. Mas esse foi um dos grandes desafios, tá? Sem sombra de dúvida. Eu, por exemplo, tenho um time de promotores de 600 pessoas e a gente tinha reuniões mensais com esse time, a gente trazia eles para a companhia em 4 grupos diferentes e com a pandemia a gente não pôde mais fazer isso. Então, pílulas de conteúdo de 20, 30 segundos no próprio WhatsApp de cada um, reuniões não agora mensais, mas quinzenais e de 20 a 30 minutos por Zoom, também para passar os principais recados, né? A gente teve que se reinventar na forma de esse conteúdo chegar, especialmente na base da pirâmide, são os promotores e são os vendedores, que são o maior público da Ambev, né? De 38 mil pessoas, 32 mil são esse público. Então, a gente conseguir realmente ter um canal eficiente de comunicação com eles é fundamental, é parte quase que obrigatória do nosso dia a dia. E esse foi o caminho. E com a gerência, digamos, para cima, a gente criou calls semanais no início, né? Então, desde o vice-presidente abordava toda a gerência de para onde as coisas estão caminhando, o que está acontecendo em outros mercados do mundo. Acho que essa é uma vantagem da gente ser global. A gente consegue entender um pouco como está, em que momento está cada um e o que é que deve acontecer em cada cenário. Um exemplo rápido. Março e abril do ano passado, quando começou a pandemia, o lockdown de fato, foi um momento de sell-out, né, de venda para o consumidor de cerveja muito duro. Por outro lado, quando chegou maio, junho e julho, isso explodiu, né? Os nossos volumes de segundo semestre foram muito fortes. E a gente conseguiu, né, se antecipar a isso e conseguir performar melhor do que outros competidores do mercado de bebida, porque a gente via isso acontecendo lá fora, exatamente esse mesmo movimento. Então, assim, a gente se adaptou na forma de falar, mas a gestão, essas reuniões, né, os KPIs que a gente passou a monitorar e ter essa visibilidade diária, eles se mantiveram. Acho que o que mais mudou é a forma disso chegar no time, mas que a gente acho que conseguiu ser eficiente, a gente conseguiu passar as mensagens necessárias e conseguiu fazer, enfim, esse fluxo chegar para toda a companhia. Temos aqui mais a Anete. Parabéns para a Ambev por todas as inúmeras iniciativas durante a pandemia e parabéns a você, Bernardo, pelo profissional que você é e pela tua bela trajetória na companhia. Você vai ter que emoldurar tudo isso, né? Depois pegar aqui esse chat. Eu acho que tem muita gente querendo ganhar cerveja também, hein, Bernardo? E eu também queria assinalar que nós estamos, nesse momento, com 32 participantes, o que é um recorde, né, Mauro? Um recorde. Você é um influencer, hein, Bernardo? Você é um blockbuster e um unicórnio. Você é realmente uma figura notável, né? Vamos convidá-lo para outras lives, né? Com certeza. Eu vou até aproveitar, falando sobre isso, que você pegou um gancho muito bacana, Henriette, e aproveitar o momento para perguntar o seguinte para você, Bernardo. A tua carreira foi construída de maneira assim, muito bacana, né? Que você foi evoluindo dentro de uma empresa que você escolheu para trabalhar. Né? Eu pergunto o seguinte, independente da idade do profissional, que características, que soft skills você acredita que hoje um profissional que está desempregado, ou mesmo aquele que quer trocar de emprego, ele precisa ter para se diferenciar perante o mercado?
Legal, boa pergunta também. Eu reflito bastante sobre isso, porque eu faço muitas entrevistas ao longo das semanas, tá? E eu acho que hoje, assim, a característica mais relevante que uma empresa busca num profissional é a capacidade de adaptação, né? Assim, se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, é como os mercados mudam rápido, de forma intensa e de forma, às vezes, inesperada. Então, eu acho que a capacidade de se adaptar, você ser um cara que consiga transitar, uma pessoa que consiga transitar em diferentes ambientes, em diferentes cenários, né? Eu acho que disciplina e foco sempre são essenciais para você conseguir construir coisas consistentes, porque às vezes pode ser um cara brilhante, mas que sem disciplina e foco, as coisas que você constrói muitas vezes são castelos de areia, não tem ali a consistência do longo prazo. E aí, acho que essa visão de longo prazo, né, acho que uma coisa também que diferencia se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho, né? Então, acho que você começou a tua pergunta falando, você escolheu esse local para trabalhar e, no final, eu encerraria com isso. Você achar algo que você ama, que você tem paixão, que você realmente acorda motivado para entregar, sem dúvida nenhuma também te impulsiona a melhores resultados. Então, eu diria, achar algo que você ama, disciplina e foco e capacidade de se adaptar. Eu assim, acho que essas hoje são características que fazem qualquer profissional se destacar no mercado de trabalho. Muito bom. Além da escutativa, né, Bernardo? Sem esquecer Além da escutativa, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós estamos já nos encaminhando aqui para o final. Temos o Gustavo também, Dali Bezão, fera demais. E, Mauro, alguém teria mais alguma pergunta para o Bernardo? O Bernardo gostaria de encerrar com alguma mensagem especial para esse grupo? Nós estamos com 34 pessoas aqui, realmente. 35, chegamos a 30. Tem mais uma pergunta que chegou aí, dá uma olhadinha no chat. Não estou vendo. Fala você, então. Está pedindo a José, não dá para ver o sobrenome, está perguntando sobre a centena de novos cervejeiros amadores que surgem no Brasil, com novos sabores. Vocês chegam a pesquisar sobre isso? Às vezes tem coisa boa. Legal, pergunta super, super legal. Até uma pessoa que era do meu time, ela esse ano ganhou uma vaga de mestre cervejeiro nacional, né? Que busca difundir conhecimento cervejeiro, que busca se aproximar e muito das microcervejarias, tá? A Boêmia, que fica aqui em Petrópolis, ela hoje é aberta a várias microcervejarias produzirem lá com um custo substancialmente menor do que desenvolverem numa cervejaria própria, porque realmente é um processo custoso, então a gente está de portas abertas e que estimula justamente esse contato, essa troca de experiências, né? Acho que a gente é um dos grandes fomentadores de eventos como o Mundial da Labière, que não pôde ter esse ano por motivos óbvios, mas dezenas de cervejarias pequenas vão para expor os produtos, líquidos, rótulos. Então, a pergunta é ótima, super legal. A gente, sim, tem esse contato super rico. A gente já produziu vários líquidos em parcerias com algumas microcervejarias e a gente, sim, estimula o crescimento delas, porque, no final, isso traz muita diversidade, traz riqueza, traz uma experiência muito legal para o mercado cervejeiro e é algo que a gente quer estimular, é algo que a gente entende que traz muito mais benefício do que competição. É só para falar, o nome dele é José Gandelman, que fez a pergunta, tá? Só para a gente ter claro, legal. Agora deu para enxergar. E tem mais outra agora aqui. Não, o Dan perguntou sobre meritocracia. Eu abordei no início, mas enfim, sempre vale, como é um tema super importante, sempre vale abordar. Assim, meritocracia é um dos pontos fundamentais dela, que eu falei também no final da minha última pergunta, é você saber onde você quer chegar, né? Assim, você só gerencia o que você mede. Se você não mede, você não consegue gerenciar. Então, assim, a companhia ela tem metas e resultados a serem alcançados muito claros. Esse processo, é muito difícil alguém estar mal sem saber que está mal, ou estar bem sem saber que está bem. E a resiliência, isso que você comentou do dia a dia, vem de você, eventualmente, no curto prazo, não estar entregando algum resultado, mas aí de você conseguir ter um plano eficiente, bem desenvolvido, estruturado, para conseguir ir evoluindo e alcançando, sim, as metas que a companhia quer buscar. Então, de novo, o passo número 1 é você gerenciar. O passo número 2, a gente fala, né, do PDCA, que é o ciclo básico de você planejar, checar, executar e aí agir em cima
de algumas correções eventuais que você precisa fazer ao longo do caminho. Quanto mais eficiente for esse teu ciclo, maior clareza você tiver de como chegar no resultado alcançado, aí passa a ser uma questão de disciplina e foco, que foi o que eu falei, para que você chegue lá. Então, fica mais fácil também ter um ambiente meritocrático quando a empresa toda trabalha com esse fim, né? Trabalha dessa maneira. Então, se fosse, acho que um conselho para qualquer empresário, ou enfim, quem quer empreender, é que a base da meritocracia é você ter muita clareza do que se quer alcançar. É você realmente gerenciar com consistência para você dar, e aí, obviamente, ajudar e dar o caminho para que se chegue nos resultados esperados. Bom, então estamos terminando. Eu acho que foi espetacular. Quem está aqui, com certeza, usufruiu bastante, né? Foi um debate extremamente rico. E, Bernardo, quero te agradecer muito pela presença brilhante, né? Realmente você faz jus a todos os comentários, né? Maravilhosos sobre você. E vamos juntos, né? Vamos juntos. Parabéns e que continue nessa sua rota, que é um exemplo para todos nós. É justamente a nossa série Orgulho Empresarial. A ideia é justamente essa, a gente levar exemplos relevantes para que possam ser seguidos. A ideia é essa. E você já tão jovem, já com um exemplo tão belo, tão notável, né? É notável. Muito obrigado a vocês, Henriette, Mauro, pelo convite. Obrigado a todo mundo também que participou. Foi um prazer. Eu até vou deixar meu e-mail aqui no chat agora, se alguém depois tiver outra questão, pergunta, dúvida, eu fico super aberto a responder, tá? Coloquei aqui agora no chat. Obrigado a todos novamente. Eu só queria destacar isso que a Henriette falou, porque quando a gente começou a série, o nome Orgulho Empresarial, né? Mas eu acho que no teu caso, em outros que a gente entrevistou, e espero que continue com sucesso nessa série, a gente toca mais do que o orgulho apenas empresarial, é o lado humano desse profissional também. Então, é o que ele tem de propósito, o que ele faz para a sociedade, como ele se comporta, e eu acho que você é um exemplo muito claro disso, né? Ficou notável não só nas tuas respostas, né, que foram extremamente objetivas e muito claras e baseadas muito em propósito, mesmo nesse lado, né, emotivo, nesse lado humano, nesse lado que vê que você está envolvido, né, de maneira muito importante, né, não só com a empresa, mas com a comunidade como um todo, né, no qual a empresa atua. E nas perguntas, né, no chat. Né, o chat, você pegar esse chat, você pode pegar e colocar emoldurar ele que, poxa, isso aqui vale ouro, né? Já é o teu currículo pronto aqui para qualquer coisa, né? Para entrar de sócio em outras empresas também. Né? Então, isso que é o resultado de um trabalho que tem reconhecimento, mas esse reconhecimento não é apenas empresarial. Esse reconhecimento da tua capacidade, o que é inegável. É um conhecimento das pessoas que te conhecem na prática, né? Que te conhecem por trás, né? Por trás da empresa, né? Quem é o Bernardo. E isso é muito bacana. Então, Bernardo, de parabéns, você está de parabéns. Né? Para a gente foi um orgulho, né? Como diz a própria série, estar contigo. Né, Henriette? Eu acho que a gente fez uma escolha através do Dan, né? Muito bacana, né? A indicação, e foi extremamente assertivo e esclarecedor essa live. Parabéns a todos, né, que participaram, que nos prestigiaram, e a vocês. E quem quiser assistir novamente ou perdeu, amanhã, provavelmente, no canal YouTube da Cambici, vai estar essa nossa live vai estar lá, e depois, mais alguns dias, vai ter o Melhores Momentos. Né? Nós vamos fazer um compacto de 5 a 8 minutos. Vai ser difícil, sabe? Esse vai ser o mais difícil. Os Melhores Momentos, eu acho que tinha que ter 50 minutos. Exatamente. A live toda durou 1h05, mais ou menos, mas os momentos vão ser 1h04, né? Porque não, aí a gente tira as nossas falas, Mauro. O resto...